Graça e paz, queridos. Mais uma vez aqui a Igreja Batista no Jardim, reunida para louvar o Senhor, para celebrar como povo de Deus que entende que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E as nossas vidas e a nossa rotina, ela tem que ser rotina de adoração, rotina de congregação. Embora não possamos estar juntos fisicamente, nós vamos continuar aqui nesse canal, fazendo com que os nossos cultos permaneçam, porque é exatamente para isso que nós somos criados, para o louvor da glória do nosso Deus. Amém? No Salmo 42 diz o seguinte: assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque assim o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão, do Hermon e do Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que se esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalharam quando os meus adversários me insultaram, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia! Porque independente das circunstâncias, independente do que nos cerca, ainda assim, a nossa alma se alegra em Deus. Porque é do que de fato precisamos. É do que de fato nos alimentamos realmente. Nós vamos louvar o nosso Deus, declarando que não há outro nome mais lindo, não há outro nome mais digno de ser adorado. Nome poderoso, nome que traz libertação, nome que nos faz levantar todos os dias e continuar a viver, porque sabemos que na eternidade nós viveremos eternamente em alegria, em regozijo na presença desse Deus. Amém?
Glória a Deus.
gente pode pensar em várias questões de nossas vidas, podemos avaliar o que nós já conquistamos, aquilo que nós sonhamos, podemos fazer vários questionamentos em nossas vidas. Mas a verdade é que a única coisa que de fato determina a nossa existência, que de fato nos dá um roteiro em nossas vidas, que faz a gente entender o que a gente faz aqui nesse mundo, qual é o nosso lugar, né, nessa terra. É lembrar da cruz de Jesus, é considerar o sacrifício de Jesus. E não dá para se entender, se compreender, ter uma identidade de fato afirmada, se nós não nos relacionarmos com o nosso Deus, se nós não tivermos tempo de conhecer o nosso Deus e nos fazer conhecidos, no sentido não de saber quem somos porque Ele sabe, mas de abrir os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida, para que Ele possa habitar totalmente e dissipar toda a treva, tirar tudo aquilo que não condiz com a nossa vida de adorador. Nós temos assim, um privilégio tão grande de, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tudo que nós enfrentamos, temos a capacidade de prosseguir, de reinventar o nosso dia a dia, porque na verdade o nosso Deus, Ele é muito dinâmico, Ele é um Deus tão grande, é um Deus tão absurdamente maravilhoso, que a gente não consegue trazer para o nosso contexto de homem, nossa mente limitada. E quando a gente lembra disso, e quando a gente considera isso, a gente consegue declarar de forma sincera, de forma racional até, que nada pode nos abalar de fato, porque tudo o Senhor controla, tudo o Senhor conhece, Ele sabe exatamente quem somos, Ele sabe exatamente qual é a nossa estrutura. Isso faz com que nós possamos entender que podemos confiar, que confiando nele nós podemos não temer, né? Não ter medo do amanhã, não ter medo de nenhuma enfermidade, não ter medo de tanto pavor que a gente ouve em cada noticiário, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é muito maior do que tudo isso. Aleluia.
agradecemos, Senhor, porque poderíamos estar em outras circunstâncias de nossas vidas, longe do Teu amor, longe da Tua proteção, mas a Tua graça nos alcançou, Jesus. Nós te agradecemos por isso. O Teu amor infinito, o Teu amor que não cabe no nosso entendimento, o Teu amor que é grandioso, que é misericordioso, nos alcançou. Nós te louvamos por isso, Senhor. E nós declaramos que Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que ama cada um de nós e é um Deus que na eternidade ousou nos amar. Ousou criar um ser que se repudiaria o Teu amor, que diria não para as Tuas ordenanças, mas o Teu Filho se entregou. E pudemos então desfrutar de salvação nele. Pudemos então ser resgatados do pecado, do mundo de trevas, do mundo de perdição. Podemos ser restaurados por causa desse amor tão grande, que é tremendo, que alegra o nosso coração, que enche a nossa vida de sentido, que enche o nosso espírito de vigor. Nós te adoramos, nós te louvamos e declaramos que somos Teus. Que esta igreja, que esta congregação vive para Te adorar. Aleluia.
escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E a sua palavra hoje é revelada a nós. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Louva ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, que impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso encontrar bem merecido, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glórias a Deus. Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo milagre, Senhor, que tu fizeste em nossas vidas, de nos trazer de volta para ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluias. Nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, ministrada pelo pastor David Delson. Nós vamos seguindo juntos, firmes, entendendo que em tudo o Senhor tem o controle, e é um prazer muito grande entender e saber que a IBJ está firme no propósito de adorar o Senhor, independente das circunstâncias. Aleluia. Shalom, queridos. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento. Nós queremos orar ao Senhor neste momento para pedir a graça dele sobre nossas vidas, sobre esse tempo de meditação na palavra de Deus. Santo é o teu nome, Senhor, para sempre. Glórias sejam dadas somente a ti. Entregamos, Pai, a nossa vida nas tuas mãos. Venha nos usar com graça e sabedoria neste momento. Que o nosso coração esteja totalmente dedicado a ti, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a tua igreja, Senhor, que se reúne para te adorar e te louvar, Senhor, em cada família, em cada casa, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, o nosso Brasil no poder do nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor, paz, Senhor, segurança sobre esta nação. Deus, nós pedimos perdão pelos pecados desta nação, Senhor. Traz, Senhor, a tua misericórdia sobre nós. Também oramos pelas nações que estão sofrendo, Pai, que estão, Senhor, ainda sob debaixo do jugo do inimigo, Senhor, sem a tua palavra, sem o conhecimento da tua verdade. E nós queremos te glorificar nesta noite, Pai, te agradecer por tudo que tens feito por nós. No nome de Jesus, amém. Bem, nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós chegamos hoje ao capítulo 14. E esta história é uma história de guerra, onde 4 reis enfrentam 5 reis e ali encontra Ló em Sodoma, onde Ló é envolvido e também Abraão é envolvido nesta guerra. O tema desta mensagem é: escolhas selam destinos. As escolhas de Ló
selaram um destino, e nós vamos ver aqui. E as escolhas também de Abraão selam um destino de bênção, de paz e de graça do Senhor sobre a sua vida. Então, nesta palavra deste capítulo, nós temos 3 personagens principais, que é Abraão, Ló e Melquisedeque, que aparece também nesta história aqui. Então, nós podemos ver que Ló tem as suas escolhas baseadas na visão humana. Do capítulo 13 para cá, nós podemos ver que Ló sempre está escolhendo as coisas segundo o que ele acha ser melhor para si e não segundo a vontade de Deus. Ele leva muito em consideração o que ele vê com os olhos naturais. E logo que ele escolhe as campinas do Jordão em direção a Sodoma, dessa forma ele recusa andar com Abraão, que tinha uma aliança com Deus. Então o que ele tinha de esperto, agora não tem. Ele vai estar como um escravo naquela situação, daquela guerra. Tudo que Ló parecia ter ganho ao tirar vantagem do seu tio Abrão, foi num instante perdido tudo naquele momento ali. Então Ló parece que não tem aprendido as lições amargas que tem sofrido na vida, e não há registro de que Ló tenha algum tipo de gratidão a Deus ou a Abrão quando Deus age em seu favor e também quando Abrão age também em seu favor. Por outro lado, Abrão tem feito suas escolhas baseadas na visão de Deus, no que Deus tem mostrado para ele. Então, no capítulo 13, nós podemos ver Abrão renunciando o seu direito de escolher a terra. Ele dá esse direito a Ló. Nós podemos também ver que no capítulo 14, no capítulo 13, Deus também mostra a herança que seria dele para a sua vida. E Abrão também renuncia à glória, à recompensa da vitória sobre Sodoma. E o Deus eterno abençoa Abrão através de Melquisedeque, e Abrão glorifica a Deus pela vitória que está alcançando ali. Então podemos ver que Abrão está aprendendo a cada dia mais a andar e amadurecendo em fé. Então as plantações de Ló e Abrão começam a dar frutos. Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz assim: porque o que semeamos na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, Ló está colhendo prejuízos na sua vida por causa de uma decisão fora da vontade de Deus. Já Abrão está colhendo vitórias, honra e graça diante de Deus pelas suas escolhas segundo a vontade do próprio Deus. Então, esta guerra parece que é apenas uma situação econômica, uma situação de poder. Isso poderia ser visto na visão secular. No nosso Brasil, quando nós vemos a questão que estamos sofrendo hoje, alguns veem apenas como um problema de saúde da nação, ou um problema político. Mas, na visão espiritual que nós temos como igreja, nós podemos ver que Deus está testando o seu povo. Deus está alertando o seu povo, chamando o povo para arrependimento através disso que nós estamos passando no Brasil. Então, para Abraão, esta guerra é um treinamento de Deus para a sua vida e também para Ló. Abraão está aprendendo, porém Ló não está aprendendo. Então nós vamos ler o texto, a primeira parte do texto, capítulo 14 de Gênesis, versículo 1, que diz assim: naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamado de Zoar.
todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até Pel-Aram, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Eleazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Então podemos ver o ataque dos reis opressores sobre aquelas nações oprimidas. Uma coalizão formada por 5 reis foram contra uma coalizão formada por 4 reis, e estes estavam Sodoma e Gomorra. Imagine que foram 12 anos de escravidão, 12 anos de tanta pressão daquela nação que estava cuidando de tirar o melhor daquelas nações. E estas nações já oprimidas se rebelaram. Só que quando se rebelam, eles fracassam. Eles não conseguem se libertar daquele jugo daquelas nações. E Sodoma e Gomorra, neste lugar, neste momento, foram saqueadas. E tudo foi levado pelas nações opressoras. Então, este é uma notícia de guerra. Mas o que será que Deus está fazendo nestas nações? O que será que Deus quer ensinar para Ló sobre esta situação? O que Deus quer ensinar para aquelas nações que também estão lutando? E o que Deus quer trabalhar na vida de Abraão também com relação a esta guerra? Então nós podemos ver que esta guerra poderia ter Ló não se envolvido nela, se ele não tivesse desobedecido à voz de Deus. Porém, ele se envolveu com pessoas e lugares que não tinham respeito pelo Senhor e dessa forma estava envolvido naquela situação muito crítica. Versículos 12 a 16 conta a história que Ló é levado cativo e conta como Abrão o libertou. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém o homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Elbar, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então nós podemos ver aqui que nesta opressão, eles pegaram tudo que tinha em Sodoma e levaram. E levaram também Ló, sua família, o povo também de Sodoma, os bens de Sodoma e também os bens de Ló. Porém, alguém escapou e foi dar as notícias para Abrão de que seu sobrinho tinha sido levado cativo. E um detalhe que diz o texto é que chama Abrão de hebreu.
É a primeira vez que essa palavra aparece aqui, Abrão, o hebreu. Então isso mostra que Abrão já estava sendo conhecido como um povo diferente naquela região ali, entre os cananeus. Abrão já tem um nome, já tem uma história naquele povo ali. E rapidamente Abrão ele entra em contato com seus amigos, Ané, Escol e Manre, e com seus 318 homens nascidos na sua casa, e foram em missão de salvamento para buscar Ló e a sua família. Nós podemos ver também que Abrão tinha uma mente muito aguçada em questão de guerra, porque ele divide os seus grupos, ele ataca de noite, ele consegue a vitória contra esses 5 reis. Então veja que Deus está agindo e Abrão também se manifesta de uma forma tão surpreendente e que tem aquela vitória ali. Bem, depois que Abrão ataca e liberta Ló, ele traz de volta tudo. Traz o seu sobrinho, traz os bens dele, traz os bens de Sodoma também, traz as mulheres e o povo todo. Então, isso foi uma ação poderosa de Deus na vida de Abrão. Uma ação que Deus fez com que ele vencesse aquela guerra. Imagine um homem só, com alguns amigos, com nações poderosas, opressoras por muitos anos, e ele consegue vencê-los ali naquela guerra. Então, queridos, nós podemos ver como quando Deus está conosco, nada pode nos vencer, nada pode atrapalhar a caminhada do servo do Senhor quando ele está ligado ao Senhor, o Deus eterno. E os versículos 17 a 24, nós podemos ver que Abraão tem 2 encontros com o rei de Sodoma e o rei de Salém. Quando Abraão regressava depois da derrota, Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo nome do Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que de nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Então nós podemos ver aqui que depois que ele retorna da guerra, ele tem esse encontro com o rei de Sodoma e o rei de Salém, que é Melquisedeque. Então Abrão, ao retornar, primeiro ele foi recebido pelo rei de Sodoma, mas quem fala primeiro é Melquisedeque, versículo 18. E Melquisedeque é um rei que aparece ali pela primeira vez na história da Bíblia. Então ele foi recebido e Melquisedeque era rei de Salém, que mais tarde vai ser chamada Jerusalém, quando Davi toma Jerusalém dos Jebuseus, 1000 anos antes de Jesus Cristo. E o nome Melquisedeque quer dizer justiça, o rei de justiça. E Salém quer dizer rei da paz, o paz. A palavra Salém vem da raiz de Shalom no hebraico, que significa paz para nós. É por isso que eu ensinei a nossa igreja a usar essa palavra Shalom nas saudações entre todos, porque significa a paz de Deus está conosco, Deus está conosco. Então esse encontro foi no vale de Savé, entre Abraão, Melquisedeque e o rei de Salém. E Melquisedeque traz uma refeição para Abrão, que é pão e vinho. Pão e vinho é uma refeição completa, simboliza a plenitude que Deus tem para nós.
Isso é tão forte que quando Jesus foi trazer um símbolo da sua presença para nós, o símbolo da sua morte e ressurreição, ele usou também o pão e o vinho. Então Deus cuida de todas as nossas necessidades, Deus nos alimenta e o seu alimento para nós, ele é completo. Porém, quando Abrão ele se encontra com Melquisedeque, ele reconhece a superioridade e a legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque sobre a sua vida. E ele, desta forma, aceita ser ministrado por Melquisedeque. E Melquisedeque ali o abençoa, porque diz a palavra, abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E também ele bendiz o Senhor nosso Deus, porque ele trouxe também a vitória para Abrão naquela guerra, por ter entregue os adversários de Ló e de Abrão nas mãos dele. Por isso que Abrão ele reconhece isso, e a forma de gratidão que Abrão retorna para Melquisedeque, ele dá o dízimo daquilo que ele trouxe daquela guerra, do despojo que ele trouxe daquela guerra, ele dá o dízimo para Melquisedeque. Que coração que Abrão tinha de gratidão! E então aquela aliança entre Abrão e Deus, ela se amplia, ela se fortalece, porque está recebendo aquela bênção de Melquisedeque. Depois que Melquisedeque termina de conversar com Abraão, o rei de Sodoma se apresenta, versículos 21 em diante. E parece-me que dá para a gente entender que o rei de Sodoma estava ali presente. Ele viu o que estava acontecendo. Ele viu que Abraão era abençoado por Deus. Ele viu que Melquisedeque estava abençoando Abraão. E viu tudo aquilo como testemunho que existe um Deus real e um Deus verdadeiro na vida de Abraão. Mas o rei de Sodoma faz uma outra proposta para Abraão. Ele diz, olha, você fique com todos os bens, com toda a riqueza e me dá apenas o povo. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que quem vence uma guerra deve receber honras, deve ser respeitado, deve ser coroado, deve ser realmente gratificado por aquilo que fez. Por isso que o rei de Sodoma, ele lança esta proposta para Abrão. Porém, Abrão, ele já tinha um coração temente ao Senhor. Ele está crescendo em relacionamento com Deus, ele está crescendo em fé diante de Deus, ele conhece o coração do Senhor e ele não aceita a oferta do rei de Sodoma. Ele disse, eu juro pelo Deus vivo que eu não vou receber nada de você, nem um fio de sandália, para que você não diga que eu enriqueci Abraão. Então, Abraão, ele não queria nenhuma ligação com o rei de Sodoma. Não queria nenhum presente do rei de Sodoma. Não queria nada daquela cidade, porque todos estavam envolvidos numa rebelião contra Deus. E ali deixou claro que Abraão lutou, não foi por ter mais riquezas, não foi para aumentar os seus rendimentos, não foi por nada disso. Ele lutou pela justiça de trazer o seu sobrinho que estava preso ali. Então, Abraão, ele não aceita. E olha só a proposta que o rei de Sodoma faz. Fique com os bens e me dê as pessoas. Isso nos ensina o seguinte, queridos, que nada vale mais do que as pessoas que Deus nos dá para nós cuidarmos. Quantos estão perdidos porque estão indo atrás de riquezas e esquecendo as pessoas? As pessoas têm mais valor para Deus do que as riquezas. A Bíblia diz que um pecador que se arrepende vale muito mais, até mais do que o mundo inteiro, porque Deus ama a cada pessoa que Ele criou. Então, essa compra de Abraão pelo rei de Sodoma, Abraão rejeita. Não, eu não vou dizer e não vou ficar nas tuas mãos preso. Então, ele não permite que a riqueza o segue do propósito que Deus tem na sua vida. Isso ele já tinha aprendido no Egito, porque no Egito ele aceita presentes de Faraó e não foi muito bom para ele não.
Então ele vem crescendo em aprendizado com Deus. Ele vem crescendo em relacionamento profundo com Deus. E então ele está aprendendo com seus próprios erros a tirar proveito para a glória de Deus. Quantas vezes a gente passa e repete o mesmo erro várias vezes na vida, não aprende a lição. Ló é assim, ele erra, ele repete o erro e não aprende a lição, ele não muda de vida. Porém, Abraão tem um outro coração. Quando ele erra, ele aprende, ele não repete mais aquele erro. Ele continua crescendo em relacionamento e intimidade com Deus. Ele continua renunciando tudo que as pessoas e o mundo oferece em favor do que Deus está agindo na vida dele, mostrando para ele e dando para ele a sabedoria. Então, concluindo, Ló preferiu Sodoma e o seu egoísmo e quase perdeu tudo por causa disso, nesta batalha. Abraão preferiu seguir a paz, ele foi concedida a vitória militar e ainda mais a bênção do Senhor. Quais as implicações que tem para nós hoje, que estamos tão distantes desta história? É que Abraão está cumprindo o seu chamado. No capítulo 12 diz que Abraão iria abençoar todas as nações da terra. Eu te abençoarei para que você seja uma bênção. E aqui Abraão está abençoando a própria Sodoma, porque ele está testemunhando do Deus vivo e verdadeiro para o rei de Sodoma. Deus está testemunhando para aquelas nações onde ele morava, as nações dos cananeus ali. Abraão está testemunhando de que existe um Deus vivo e verdadeiro e que livra nas nossas tribulações. Ele está cumprindo o seu chamado ali. Também nós podemos aprender com essa história que a glória de Deus não poderia ficar encoberta pela glória de Sodoma. Então, Abraão nunca ia trocar a glória de Sodoma pela glória de Deus. Quem abençoou foi Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, Abraão. Ele não queria a bênção de quem não estava na presença de Deus, que era o rei de Sodoma. Cuidado, queridos, com aquilo que nós ganhamos, que não vem de pessoas que estão sendo servas do Senhor, tementes ao Senhor. Isso é muito perigoso. Mas Abraão rejeita esses presentes, rejeita essa bênção que vem de pessoas que não estão em aliança com Deus. Também nos ensina para as nossas vidas que as pessoas são mais importantes que os nossos bens. Abraão disse, não, eu não quero os teus bens. E assim nós também devemos agir, queridos. As pessoas que Deus nos deu são mais importantes do que os nossos bens. Quantas vidas, quantas decisões têm sido tomadas a partir da questão financeira, do que é melhor para mim financeiramente. Às vezes rompendo com família, rompendo com o povo de Deus, só para se dar bem na vida. E isto é muito perigoso. Isso também nós aprendemos o seguinte, cuidado com a prosperidade financeira sem a aprovação de Deus. Ló prosperou em Sodoma, prosperou, ele tinha bens, mas não tinha aprovação de Deus. Já Abraão tinha bens, mas tinha a aprovação de Deus. Então, cuidado com a sua fonte de riqueza. Cuidado com de quem você recebe benefícios. Muito cuidado. Então, Deus vem nos ensinar que cuidado com a prosperidade financeira, sem a aprovação do Senhor. Abraão não era o único escolhido por Deus para testemunhar dele na terra. Interessante que capítulo 12 diz que Deus escolhe Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele seria aquele referencial, aquele que iria ensinar as nações, através da sua família, a adorar ao Senhor. Mas Abraão não estava sozinho. E neste capítulo revela que havia um outro testemunho do Deus vivo, que era Melquisedeque, rei de Salém. Então, podemos entender que Melquisedeque, ele revela de forma universal a graça e o poder de Deus.
Porém, Abraão revela de forma pessoal como Deus trabalha com cada indivíduo, com cada família nesta terra. E assim, em cada nação, em cada povo, Deus deixa o seu testemunho lá para que as pessoas reconheçam que existe um Deus verdadeiro. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo está dizendo é: a criação de Deus revela que existe um Deus eterno, fiel, verdadeiro e justo. Então nós não podemos ser ou dizer que não temos desculpa. A gente está errando porque a gente não sabe. Não, Deus revela. Nós temos uma consciência que nos diz se estamos agindo certo ou errado. Mesmo sem nunca ter lido a Bíblia, mas nós sabemos se está certo ou se está errado. Porque a palavra de Deus gravada no nosso consciente do que Deus disse e faz. E Atos 17, 27 diz: para que busquem ao Senhor, se porventura tendo pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Este aqui foi o discurso de Paulo lá em Atenas, para um monte de pessoas que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus. Mas Paulo diz: olha, Deus não está longe, Deus se revela também para aqueles que ainda não ouviram a sua palavra. E Atos 10, versículo 1 e 2 diz assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem ainda nem era cristão, mas ele já temia a Deus, e Deus o revelou que ele deveria chamar Pedro para pregar a palavra para ele, e dessa forma ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que Deus tem em cada povo, em cada nação, em cada lugar, o seu testemunho. E nós não estamos sozinhos nesse testemunho. Abraão não estava, tinha também Melquisedeque. Teve uma certa ocasião em que Elias achava também que estava sozinho. E Deus disse: não, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que testemunham também do meu nome. E Melquisedeque, esta figura é interessante porque é um sacerdote que vem exemplificar o sacerdócio do próprio Jesus Cristo, porque Jesus foi considerado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? A Bíblia não mostra nem nascimento e nem morte de Melquisedeque. É um ser que aparece como uma ilustração de um sacerdócio vivo e eterno. Depois de tempos foi que veio o sacerdócio de Levi. Mas este sacerdote de Levi, da tribo de Levi, eles tinham um tempo determinado, eles nasciam e morriam. Era um sacerdócio curto, mas o sacerdócio de Melquisedeque e de Jesus, ele é eterno. Jesus também não tem princípio nem fim, ele é eterno. Então, queridos, às vezes nós agimos como Ló, nós nos desgarramos como Ló, nós tomamos decisões e fugimos da presença de Deus como Ló, mas Deus hoje está nos chamando para um arrependimento ao Senhor, para que a gente busque a sua vontade e goze das suas bênçãos, da sua proteção e da sua direção. Todos nós somos também como ovelhas desgarradas. Cada um se desviou pelo seu próprio caminho, como diz Isaías 53. Mas Jesus veio e nos arrebanhou novamente. Jesus nos juntou novamente. Ele nos acolheu novamente. Ele nos libertou novamente, assim como Abraão, ele libertou seu sobrinho Ló. Jesus quer libertar você. Se por acaso você também se desviou, você fez planos e não consultou a vontade do Senhor e está dando tudo errado na tua vida. Cuidado, querido, volte.
ouça a palavra de Deus e veja o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Todos estão agora com medo de morrer, mas aquele que está em Cristo, firme no Senhor, ele não tem este medo na sua vida. Porém, pode ser que você seja como Abraão. Você está aprendendo com o Senhor. A cada erro que você comete, você abandona, você não permanece, você está crescendo. A cada dia você está mais abençoado pelo Senhor, mais forte no Senhor, mais íntimo com o Senhor. Então continue, querido, nesta batalha. Continue neste relacionamento. Continue vencendo com o Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor. Então, se você está como Abraão, prossiga. Se você está como Ló, retorne e siga o exemplo de Abraão. Mais uma vez, esse texto diz que o que nós plantamos, nós colhemos. O que nós escolhemos, nós vamos determinar o nosso destino. E ali está esta palavra, para que a gente possa meditar nesta verdade aqui. Deus quer que a gente não sofra, mas as nossas decisões nos levam ao sofrimento. Mas Deus quer que nós nos arrependamos e voltamos para Ele. Sejamos como Abraão, que está crescendo no Senhor, dependente do Senhor, e rejeite todas as ofertas que estão ao seu lado, porque Ele quer ver a glória do Senhor nesta terra. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar neste momento. Graças te damos, Senhor, por esta palavra que nos alerta, esta palavra que nos edifica, que nos anima a prosseguir no caminho certo, Senhor. Nós queremos seguir o exemplo de Abraão, que foi crescendo, se tornando mais semelhante a Cristo, que foi ouvindo a voz de Deus e foi, Senhor, admitindo para si mesmo que ele precisava dessa verdade na sua vida, que ele precisava estar na presença do Senhor sempre. Ó Senhor, nós queremos também pedir perdão quando nós agimos como Ló, Senhor. Tomamos decisões precipitadas, fazemos planos, não consultamos a Tua vontade e achamos que vai dar certo e nos distanciamos do Senhor e das pessoas que nos abençoam. Nós fugimos das pessoas que nos abençoam porque nós não queremos ser repreendidos, não queremos ser chamados a atenção do nosso caminho errado. Mas, Senhor, nos perdoa, nós não queremos ser como Ló, Senhor. Nós queremos ser como Abraão, uma geração de filhos obedientes, semelhante a Teu Filho. Uma geração, Senhor, que dá testemunho da Tua verdade para as nações pagãs, as nações que não conhecem o Teu nome, Senhor, no poder do Sangue Jesus Cristo. E assim como Abraão testemunhou diante daquelas nações, de que há um Deus verdadeiro, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, testemunho do Deus verdadeiro que existe também em nós, no poder do nome de Jesus. Amém.